Você já teve aquela sensação de que seu texto não flui? De que parece pesado, confuso ou simplesmente não prende a atenção do leitor? Se você já passou por isso, saiba que o problema muitas vezes não está no conteúdo, mas sim no estilo. E o estilo, ao contrário do que muitos pensam, não é um dom inato, é um conjunto de técnicas, de escolhas conscientes que qualquer escritor pode aprender e aperfeiçoar. Eu sou o Jotan Lira, professor de língua portuguesa e revisor de textos há bastante tempo, idealizador da Ponto a Ponto Revisão Textual. No vídeo de hoje, vou mergulhar nos 6 erros de estilo mais comuns e mais prejudiciais que comprometem a qualidade de textos acadêmicos, literários e profissionais. E mais importante, vou mostrar exatamente como corrigi-los com exemplos práticos e soluções aplicáveis imediatamente. Se você quer escrever com clareza, precisão e elegância, seja para impressionar uma banca examinadora, conquistar leitores ou se destacar profissionalmente, fique comigo até o final. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa refinar a escrita. Erro 1. A síndrome da verborragia. Vamos começar com um dos pecados capitais da escrita, a prolixidade, também conhecida como o vício de usar mais palavras do que o necessário para transmitir uma ideia. O escritor prolixo acredita que, quanto mais palavras, mais sofisticado será o texto. Na verdade, acontece o oposto. O texto se torna cansativo, confuso e perde força. A prolixidade pode se manifestar de várias formas, com palavras redundantes, expressões como subir para cima, entrar para dentro, consenso geral ou então certeza absoluta, por exemplo. Até circunlóquios desnecessários. Em vez de dizer o autor faz uma análise, o escritor escreve o autor realiza a execução de uma análise detalhada e minuciosa, olha só. E terceiro, repetições viciosas, quando o mesmo termo aparece em frases seguidas, empobrecendo o texto e perdendo a coesão. E aqui vai um exemplo de correção. Forma errada, olha só. Na minha opinião pessoal, eu acredito que o livro que foi escrito pelo autor é um livro que apresenta uma grande contribuição relevante para a área. Cansativo, né? Agora perceba como ficaria melhor da seguinte forma. O livro do autor traz uma contribuição relevante para a área. Bem mais simples e direto ao ponto, pode perceber. Agora, uma solução técnica. Após escrever um texto, faça um exercício de lapidação. Tente reduzir cada parágrafo em 20% sem perder informação. Isso força você a eliminar o acessório e manter o essencial. E, para as repetições, utilize sinônimos com precisão ou, quando possível, reestruture as frases para que o termo não precise ser repetido. Erro 2. Abuso da voz passiva. A voz passiva é um recurso legítimo da língua portuguesa e tem o seu lugar, especialmente no texto acadêmico, onde pode conferir impessoalidade e ênfase no objeto da ação. O problema é quando seu uso se torna excessivo e inadequado, transformando o texto em algo burocrático, distante e enfraquecido. Na voz passiva analítica, com o verbo ser mais particípio, a ação parece flutuar no ar sem um agente claro. Já na voz ativa, a frase ganha dinamismo, clareza e força porque o sujeito pratica a ação de forma direta. Olha só esse exemplo aqui, ó. Voz passiva ficaria assim: foram realizadas análises estatísticas pelos pesquisadores para que fossem identificados os padrões de comportamento. Na voz ativa seria assim: os pesquisadores realizaram análises estatísticas para identificar os padrões de comportamento. Olha só a diferença. E quando usar a voz passiva com critério? Primeiro, em textos científicos que exigem impessoalidade. Por exemplo, os dados foram coletados no período de janeiro a março. Segundo, quando é que você pode usar? Quando o agente é irrelevante ou desconhecido. Exemplo,
a obra foi publicada póstumamente, ou até para criar ênfase no objeto da ação. Por exemplo, o prêmio foi concedido ao autor pela excelência da obra. O segredo é o equilíbrio. Textos dinâmicos alternam vozes de acordo com a ênfase desejada. Um texto com 80% de voz passiva tende a ser monótono e, principalmente, enfadonho. E isso é triste, não é? Erro 3. Frases longas e encadeadas. Este é um erro particularmente comum em textos acadêmicos e jurídicos. O escritor constrói frases que parecem labirintos com uma profusão de orações subordinadas, incisos e intercalações, de modo que o leitor, ao chegar ao fim do período, já não recorda mais com clareza como é que ele começou. E a leitura, dessa forma, se torna um esforço imenso. O problema não é usar frases longas ocasionalmente. Grandes escritores como Machado de Assis, que eu gosto muito, ou Guimarães Rosa, construíram períodos longos com maestria. A diferença, né, é que eles tinham domínio absoluto da sintaxe e usavam a longura para criar ritmo, suspense ou até musicalidade. O escritor inexperiente, em geral, produz frases longas por falta de revisão ou por não saber onde colocar o ponto. E aqui vai a solução técnica para esse caso. Leia seu texto em voz alta. Se você precisa retomar o fôlego no meio da frase, ela provavelmente está longa demais. Divida períodos complexos em frases menores e utilize a pontuação, 2 pontos, ponto e vírgula, por exemplo, para organizar hierarquias de informação. Erro 4. Clichês e linguagem vaga. O clichê é o inimigo silencioso da originalidade. Trata-se de uma expressão ou ideia tão repetida que perdeu sua força expressiva, tornando-se um ruído, um lugar comum que o leitor atravessa sem qualquer envolvimento. No texto acadêmico, os clichês são ainda mais perigosos, pois transmitem a impressão de que o autor não refletiu profundamente sobre o tema pesquisado, limitando-se a reproduzir frases prontas, o que é um problema, né? E aqui vão alguns exemplos de clichês a serem evitados. O tempo dirá, desde os primórdios da humanidade, é sabido que, não há como negar, a pesquisa é de suma importância. No texto acadêmico tem alguns clichês como o tema é atual e relevante, mas sem demonstrar o porquê. Por que ele é atual e relevante, né? Esta pesquisa contribui para a área, mas sem especificar como. Como é que ela contribui? Seja específico, fuja do clichê. Além dos clichês, há a linguagem vaga, aquela que usa termos genéricos e imprecisos que não informam nada concreto. Solução: seja específico. Substitua afirmações genéricas por dados, exemplos concretos e argumentos originais. Se você perceber que pode escrever a mesma frase sobre qualquer outro tema, significa que essa frase está muito clichê, está muito genérica. Então, substitua por outra. Tente escrevê-la de outra forma. Erro 5. Pobreza vocabular e monotonia. A pobreza vocabular se manifesta quando o escritor repete excessivamente os mesmos termos ou utiliza sempre as mesmas estruturas sintáticas. O resultado é um texto monótono que não surpreende, não envolve e passa a impressão de um repertório linguístico limitado. No texto acadêmico, esse erro é comum na repetição de conectores, por exemplo, portanto, assim, logo ou de verbos de introdução de citações, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal. No texto literário, a repetição desgasta a experiência de leitura. E aqui vai uma solução, olha. Mantenha um dicionário de sinônimos sempre à mão, mas use com cuidado. Sinônimos nem sempre são intercambiáveis. Por exemplo, alegar, sustentar e supor têm nuances bem diferentes. Cuidado com isso. Também varia a estrutura das frases. Intercale frases curtas e longas, períodos simples e composto. Vá sempre intercalando. E também enriqueça seu repertório. A melhor forma de ampliar o vocabulário é a leitura sistemática de bons autores. Quem lê Machado de Assis, Clarice Lispector ou José de Alencar, por exemplo, desenvolve
um senso de ritmo e de escolha lexical que se reflete na própria escrita. Ou seja, leia bons autores, leia bons livros, leia boas histórias. Erro 6. Descuido com a pontuação. A pontuação não é um enfeite, é um sistema de indicações precisas que orienta a leitura, organiza hierarquias de informação e, em muitos casos, determina o próprio sentido do que se escreve. Um erro de vírgula, por exemplo, pode transformar completamente a mensagem. Se tiver a vírgula, tem um sentido. Se não tiver a vírgula, tem outro sentido totalmente diferente. Então, tenha muito cuidado com isso. Estes agora que eu vou apresentar são os erros mais comuns de pontuação. O primeiro é vírgula entre sujeito e predicado. Por exemplo, o pesquisador, vírgula, coletou os dados. Está errado. A vírgula não deve separar sujeito de verbo. Eu diria que esse é o erro mais cometido de todos quando se refere à vírgula, separar o sujeito do predicado. Outro erro é o uso excessivo de vírgulas. Transforma o texto em uma sucessão de pequenos blocos, prejudicando a fluidez. Uma solução para isso é: estude as regras básicas de pontuação. Vírgula para isolar aposto, para separar orações intercaladas, para indicar elipse, etc. Segundo, leia o texto em voz alta e marque com lápis as pausas naturais. Depois verifique se a pontuação corresponde a essas pausas. E por último, se a pontuação é um ponto de dificuldade recorrente para você, invista em uma revisão especializada. Um revisor profissional identifique e corrija esses desvios com precisão. Fale com a nossa equipe aqui da Ponto a Ponto, que nós estamos prontos para te ajudar com essa questão. Antes de encerrarmos, quero deixar um conjunto de princípios que funcionam como um checklist para qualquer texto que você possa produzir. Primeiro, clareza em primeiro lugar. Se o leitor precisa reler para entender o texto, significa que o texto falhou. Prefira a frase que não deixa dúvidas em vez daquela que impressiona, mas que confunde. Segundo, evite o gerúndio excessivo. Por exemplo, vou estar fazendo em vez de vou fazer. Evite também o gerúndio continuado. Por exemplo, estava analisando os dados, verificando as categorias, identificando os padrões. Isso torna o texto cansativo. E terceiro, prefira o concreto ao abstrato. Em vez de a sociedade precisa de conscientização, escreva: cidadãos precisam compreender o funcionamento do sistema de coleta seletiva para que possam participar ativamente. Bem mais concreto, não é? 4. Revisão é parte da escrita. Ninguém escreve um texto impecável de primeira. Os melhores escritores são aqueles que revisam com vigor, cortam, reescrevem e lapidam incansavelmente a escrita. Um texto nunca está pronto, sempre pode ser melhorado. Dominar o estilo é dominar a arte de se fazer entender e de fazer com que o leitor queira continuar lendo, que é o principal, né? Os 6 erros que abordamos hoje: prolixidade, abuso da voz passiva, frases longas, clichês, pobreza vocabular e descuido com a pontuação, são os principais obstáculos entre uma boa ideia e um texto realmente eficaz. Ao identificá-los e corrigi-los, você não apenas melhora a qualidade técnica do que escreve, mas também constrói uma voz própria, clara e autorizada. E se você deseja levar seus textos a um patamar superior, seja para impressionar uma banca de TCC, publicar um artigo ou simplesmente escrever com mais segurança e elegância, a Ponto Revisão Textual está aqui para ajudar. Oferecemos serviços de revisão textual, adequação à norma culta, análise de estilo e formatação acadêmica, sempre com um olhar atento aos detalhes que fazem a diferença. Acesse o link na descrição para conhecer nossos serviços, seguir nosso Instagram para dicas de escrita e conferir os próximos vídeos do canal, onde vamos compartilhar temas como coesão textual, argumentação e técnicas de revisão profissional. E se este conteúdo agregou valor para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa refinar sua escrita. Até o próximo vídeo e
Ótimas escritas para você!